Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar da parte 2 das patologias do trato gastrointestinal. Estamos na disciplina de enfermagem em clínica médica e eu sou a professora Adna e estarei com vocês nessa disciplina. Continuando falando sobre as patologias, hoje iremos falar das hemorroidas. Que sim, hemorroidas é uma patologia. São presenças de varizes no canal anal, extremamente comum, de causa gravídica, né? Muito comum na gravidez múltipla, nas hipertrofias de próstata, tumores pélvicos, entre outros. Ocorre uma dilatação de veias ou varizes hemorroidárias que consiste no relaxamento de suas válvulas. Ou seja, essas veias, como em qualquer veia do nosso organismo, ocorre um relaxamento das válvulas, o que impede esse retorno venoso, facilitando assim uma coagulação do sangue, que provoca a trombose ou a saída através do esfíncter anal. Essas tromboses, ela pode ocorrer nos membros inferiores, porém quando ocorre no canal anal, no esfíncter anal, nós chamamos de hemorroida, e é isso, são relaxamentos de válvulas dessas veias que ocorrem essas varizes, que nós chamamos de hemorroida. O diagnóstico é feito através de exame digital do ânus e do reto, né? Sim, exames de toque de ânus e reto. Proctoscopia, também para visualização dessas hemorroidas, porque pode ter, nem sempre todas as hemorroidas, elas são externas, pode acontecer de ter hemorroidas internas também. E os sinais e sintomas principalmente são prurido, né, coceira, dor e sangramento nas fezes. Também ocorre a hemorroida. O tratamento das hemorroidas é clínico, através de pomadas, banhos de assento várias vezes ao dia, pomadas várias vezes ao dia. E também o tratamento cirúrgico pode ocorrer, né, que é a hemorroidectomia, que é a retirada dessas varizes. As complicações são hemorragias, né, tromboses também, e por ser uma região muito fácil de ser infectada, pode acontecer algumas infecções anorretais também. Então, o tratamento consiste praticamente de pomadas e banhos de assento e o tratamento cirúrgico. E também, então, por ser um tratamento cirúrgico, podemos ter algumas complicações. Hemorragias, tromboses, infecções. Vamos falar de uma outra patologia, constipação intestinal, que é a diminuição da frequência ou do volume fecal, ou ainda a dificuldade em eliminar as fezes. Nas pessoas constipadas, a defecação é muito irregular e complicada por fezes muito endurecidas, que nós chamamos de fecaloma. Fecaloma é o acúmulo de fezes endurecidas. As principais causas são alguns medicamentos, né? Sedativos, antiácidos, abusos de laxante também causam uma constipação. Uma indisciplina alimentar, quando não se alimenta adequadamente de fibras. Fatores psicológicos também pode ocorrer. Também uma obstrução intestinal por um tipo de algum câncer intestinal, além de outras causas. A constipação intestinal, ela pode ter causas bem variadas. Por exemplo, às vezes você fica constipado pelo simples fato de você não estar num ambiente conhecido, no seu banheiro, vai viajar, fica constipado. Então, são várias as causas da constipação. O diagnóstico, exames de fezes, exame físico, né, a palpação abdominal e, em alguns casos, uma endoscopia também é realizada. Os sinais clínicos da constipação é uma distensão abdominal, então a barriga fica distendida, cefaleia, né, dor de cabeça, anorexia, flatulência, muitos gases intestinais, tenesmo, que é uma dor
no região do esfíncter, uma dor de evacuação e também a eliminação de fezes duras e secas em pequeno volume, de pouquinho. O tratamento, principalmente tratamento, é a alimentação. Alimentação rica em fibras, resíduos, frutas, né, mamão, pera, laranja, ingerir muito líquido, porque forma esse bolo fecal e como que tem pouco líquido, ele vai ficando endurecido. E em alguns casos, laxativos, lubrificantes, enema, supositórios também é utilizado para esse tratamento, tanto do fecaluma como também das constipações intestinais. Os cuidados de enfermagem para a constipação principalmente, corrigir os hábitos alimentares, estimular a adoção de uma hora regular para evacuação diária, ou seja, estimular aquele hábito de todos os dias tal horário no banheiro para tentar fazer a evacuação diária. Sugerir um laxativo natural, por exemplo, um tamarine, uma fruta, um laxativo natural. Sugerir copo de sucos de ameixa também, que é laxativo natural, água morna em jejum, ou algum chá de farelos que seja bom para o intestino, fontes de fibras, né? Exercícios diários e, em alguns casos, efetuar o enema, se for a indicação, somente em alguns casos. Como complicações dessa constipação é a formação do fecaloma, que é uma massa de acúmulo de fezes secas, que não podem ser expelidas, então fica aquela fezes tudo acumuladas. O megacólon, que é o cólon dilatado, causado por uma massa fecal que obstruiu a passagem das fezes. Então, essa obstrução é diagnosticada pelo exame de raio-x, que pode resultar até numa colectomia de emergência ou realmente numa cirurgia de emergência. Ou também, como complicações, nós temos o cólon catártico, que é uma atrofia do cólon, com espaçamentos e fibrose musculares. Ou seja, o cólon ele fica com atrofia em alguns pontos e espaçamentos com fibroses em outros pontos. Isso é uma complicação séria das constipações intestinais. Agora, vamos falar um pouco da diarreia, uma outra patologia, que é uma condição na qual existe uma alteração na matéria fecal pelo intestino grosso, aumentando assim a frequência e o volume e a consistência das fezes. Podem ter várias causas, infecções virais e bacterianas, uma colite ulcerativa ou algum agente químico irritante, como alguns medicamentos, alguma parte alimentar também. Os sinais e sintomas da diarreia: cólicas abdominais, né? Resíduos intestinais também é um sinal e sintoma. Anorexia, essa falta de alimentação, sede, febre, mal-estar, desidratação, né? Principalmente crianças com diarreia, ela apresenta desidratação muito fácil. E a astenia, que é uma fraqueza generalizada em todo o corpo. O diagnóstico da diarreia, principalmente, vem através do hemograma completo, onde o médico vai avaliar uma possível causa dessa diarreia, se ela é bacteriana, viral, algum processo infeccioso. Também ele vai avaliar o exame de fezes, vai solicitar para ver se não tem alguma origem de algum parasita que está causando essa diarreia. O tratamento principal é através da hidratação oral, o soro caseiro mesmo, alguns medicamentos, né, também para a flora intestinal, Lomotil e Mosec, alguns exemplos de medicamentos. Antibiótico será utilizado em alguns casos e a hidratação endovenosa, principalmente em crianças e idosos, que é uma população que facilmente ocorre a desidratação através de uma diarreia. Lembrando que a diarreia são fezes líquidas
em várias vezes, várias quantidades. Por exemplo, uma criança já começa a se desidratar, dependendo da quantidade de fezes realizada, dependendo da quantidade de diarreia realmente que acometeu, uns 2 episódios, 3 episódios já está desidratada. Idosos também. Por isso que é muito importante observar os sinais e sintomas, a quantidade, a frequência e ter uma intervenção médica imediata assim que for observado. Os cuidados de enfermagem para pacientes com diarreia é remover os fatores causais, como estresse, alguns alimentos, higiene íntima após cada evacuação, isso é muito importante para evitar infecção, pois pode ocorrer também, principalmente em mulheres, infecção urinária, controle da temperatura, eliminações e balanço hídrico, para avaliar a perda de líquido, encorajar a reposição oral de líquidos, sucos, água, Gatorade, isso é muito importante. Administrar os líquidos parenterais quando prescrito, soluções endovenosas. Avaliar os sinais de desidratação. Oferecer uma dieta obstipante, branda. E administrar antidiarreicos, se tiver prescrição também. Esses são os cuidados de enfermagem para pacientes com diarreia. Vamos falar um pouco das doenças hepáticas, a cirrose hepática, que é um endurecimento do fígado pela formação de um tecido fibroso e necrose das células. Então, nós temos aí a foto de um fígado íntegro e um fígado com a cirrose. Ele muda totalmente o seu aspecto. Algumas causas da cirrose principalmente através do alcoolismo associado à má nutrição, hepatites, extossomose, que é um parasita, insuficiência cardíaca congestiva também, e também a intoxicação medicamentosa pode ocorrer uma cirrose hepática. Como fisiopatologia, o fígado ele altera-se com seu aspecto e cor, tornando-se mais consistente, irregular e com variações em seu tamanho. E também ocorre a regeneração e a fibrose. Tudo isso são aspectos que mudam, desconfiguram o formato do fígado e também a sua função. Os principais sinais e sintomas são a icterícia, principalmente, então já muda o aspecto tom da pele, fica com um tom de pele mais esverdeado, principalmente a área dos olhos. O distúrbio gastrointestinal também é observado, tanto a constipação ou diarreia, náuseas, vômitos, anorexia, ausência da vontade de comer. Temos também o hepatomegalia, que é um acúmulo de gordura nas células hepáticas, e isso forma com que o fígado aumente de tamanho. Edema também é observado, principalmente edemas região abdominal, membros inferiores e superiores. A ascite, que é um acúmulo de líquido em região abdominal. E uma perda de peso, lenta e gradual. Também ocorre como sinais e sintomas. O diagnóstico vem através de uma biópsia hepática, né? Então, o médico vai lá, pega um pedacinho bem microscópico do fígado e faz uma biópsia, uma leitura dessas células. Também nós temos uma arteriografia, faz um exame de imagem que vai avaliar todo o percurso venoso desse fígado e a paracentese abdominal, que é uma retirada do líquido abdominal acumulado e vai fazer uma leitura celular também deste líquido. Como cuidados de enfermagem, nós temos uma dieta hiperproteica, rica em proteína, hipossódica, com baixo sódio, e hipervitamínica, com altas doses de vitamina. Também medicamentos sedativos, multivitamínicos, eletrólitos, diuréticos. Repouso no leito é muito importante. Controle dos sinais vitais,
abstinência alcoólica, o paciente não pode fazer uso de nenhum álcool, transfusão de sangue, se houver alguma anemia, e paracentese abdominal, se houver aquela ascite, aquele acúmulo de líquido abdominal, mas tem que ser retirado através de uma paracentese. Como complicações, nós temos o coma hepático. Sim, alterações no fígado pode levar o paciente a ter um coma. Insuficiência hepática crônica e também a encefalopatia, que já é um acometimento ao sistema neurológico. Agora, vamos falar da colecistite, que é uma inflamação na vesícula biliar, ocorrendo uma síndrome bem dolorosa na região hepática. Como etiologia, existem 2 tipos de colecistite, a aguda e a crônica. A aguda, causada por uma infecção, que pode ser bacteriana, verminose, cirrose hepática, ou a crônica, que é causada por cálculos vesiculares, ou umas sequelas repetidas de colecistite aguda, desencadeada pelo colesterol, né? O consumo de ovos, gorduras, óleos, chocolates, estresse também pode ser genético também, né? A família inteira tem problemas de cálculos vesiculares e você também tem uma grande proporção de ter também esses cálculos. Como sinais e sintomas, nós temos a dor súbita no quadrante superior direito do abdômen ou na região do epigástrico, podendo irradiar-se para os ombros. Então, é uma dor bem intensa mesmo, que a colecistite provoca. Uma dispepsia, né? Então, um mal-estar gástrico geral. A icterícia também, a pirose, flatulência, eructações. Então, assim, muitos arrotos, muitas presenças de gases. Então, tudo isso são sinais e sintomas. O diagnóstico principal, raio-x de abdômen, ultrassonografia também é visível a presença desses cálculos. E temos também um outro exame chamado de colangiografia, que é um exame que permite a visualização do trajeto da bile, desde o fígado até o duodeno, e vai permitir identificar eventuais obstruções dos canais, por onde essa bile passa, bem como outras lesões, estenose, dilatação de ductos. Todos esses canais podem ser obstruídos por tumores, cálculos, parasitas ou algum corpo estranho. Então, esse exame faz uma leitura geral de todo o percurso da bile. O tratamento é principalmente clínico, através de medicamentos antiespasmódicos, antieméticos, dietético, uma dieta branda, pobre em gorduras. Em casos que ocorrem muitos vômitos, pode ter como tratamento uma sondagem gástrica, que deve se manter aberta para drenar todo esse esvaziamento gástrico. E, quando for cirúrgico, é um tratamento também, que é a retirada desses cálculos, é uma colecistectomia. Nós retiramos a vesícula biliar com esses cálculos também. Cuidados de enfermagem, vigiar a dieta. O que significa isso? Atentar por uma dieta com pouca ingestão de gordura, né? Aspirar sonda gástrica para não ter nenhuma complicação maior, repouso no leito, manter o intestino sempre regularizado, observar essa função intestinal, controle dos sinais vitais, das eliminações e, se o paciente for para uma cirurgia, preparar o paciente para a cirurgia. Nós temos como complicações uma perfuração, é uma complicação, as hemorragias também, e uma inflamação do peritônio, que é a peritonite. Também são complicações que podem ocorrer no processo cirúrgico acometido. Vamos falar um pouco da icterícia, né, que é uma cor amarelada ou amarelo esverdeado da pele, das membranas, mucosas e escleróticas, que é a região do branco do olho.
causada pelo aumento de bilirrubina no sangue. Na maioria das vezes, traduz um distúrbio hepático, uma cirrose, uma hepatite, podendo também indicar um distúrbio sanguíneo, uma icterícia hemolítica, em que a distribuição de hemácias atinge uma velocidade maior do que o fígado pode excretar. Normalmente, essa icterícia hemolítica acontece com o recém-nascido. O fígado ainda está tendo a sua função normalizada e acontece que a criança pode ficar um pouco ictérica. O tratamento para crianças é a fototerapia. Vamos falar agora do câncer do fígado, que são tumores malignos hepáticos, que em geral ocorrem em pacientes cirróticos, né, como tumores primários. O que são pacientes cirróticos? Pacientes que já têm alguma cirrose hepática, ou pacientes com hepatite B, fumantes, alcoólatras, além de exposição a certas toxinas químicas, também pode acontecer o câncer de fígado. Sinais e sintomas, principalmente a perda de peso, uma astenia, uma anorexia, uma dor abdominal, uma icterícia e esse acúmulo de líquido em região abdominal, a ascite. O diagnóstico do câncer de fígado é principalmente a história dos sinais e sintomas, um exame físico detalhado, exames laboratoriais, radiológicos, e muitos pacientes possuem metástase do tumor hepático, que ocorre principalmente nos pulmões, rins, coração, pâncreas e estômago também. A metástase é a localização desse tumor em outros órgãos. Como tratamento clínico, radioterapia, quimioterapia, drenagem biliar, através de um catéter, através de um dreno, e também o tratamento cirúrgico. Também vamos falar de uma outra patologia, que é a ascite, que é o acúmulo de líquidos na cavidade abdominal. E como, fisiologicamente falando, com a instalação da ascite, ocorre uma maior secreção da quantidade de hormônio aldosteronas pelas glândulas suprarrenais, que induz os rins a reterem mais sódio e água. E a ascite pode ser controlada com a retenção de líquidos, né, um balanço hídrico bem adequado, retenção de sal também, eliminação de alimentos salgados, por exemplo, manteiga, enlatados, etc. E também medicamentos diuréticos e a paracentese, que é a remoção de líquido da cavidade peritoneal. Como sinais e sintomas, nós temos uma circunferência abdominal acima dos parâmetros. Você vê que realmente é um abdômen bem diferenciado, um abdômen bem distendido, endurecido, um desconforto respiratório devido a esse aumento do abdômen. O paciente acaba ficando com um desconforto respiratório importante e o edema de membros inferiores. São sinais e sintomas da ascite. Então, hoje nós falamos um pouco das patologias, a parte 2 das patologias do trato gastrointestinal na nossa disciplina de enfermagem clínica médica. Conhecemos muitas patologias, muitos cuidados de enfermagem. Também falamos um pouco de algumas terminologias, que é importante a gente utilizar estas terminologias. Toda essa aula foi da nossa apostila, da nossa escola essa, e também as imagens foram retiradas do Google Imagens. Tenham todos um bom estudo e até a próxima aula.